discípulos. Amém? Glória a Deus. Então, irmão, vamos lá pro texto. Vamos pro texto. Diz assim, ó, vamos lá. Atos dos Apóstolos. Ó, e depois dos dias dos pães asmos, né? Navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo que, vamos lá, opa, me perdi. Paulo que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo mancebo ou jovem, né, por nome Eutico, assentado na janela, caiu do terceiro andar e tomando de um sono profundo, que lhe sobreveio durante um extenso discurso de Paulo. E foi levantado morto. Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele e o abraçando disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, partiu o pão e comendo, ainda falou-lhes largamente até a alvorada. E assim partiu. Verso 12 para a gente encerrar. E levaram vivo o mancebo e ficaram não poucos consolados. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esse texto aqui é um texto muito importante. Sabe por quê? Porque, irmãos, olha que coisa interessante. O texto vai falar de um jovem, Eutico. O que acontece? Paulo, ele chega. Vamos lá, vamos para o começo da história para a gente tentar entender aqui rapidinho, para a gente não demorar. Paulo, ele chega, né, navega 5 dias pela cidade de Filipos. Ele vai chegar na cidade de Troade, após 5 dias, né? Era a festa dos pães asmos. O que era a festa dos pães asmos? Páscoa. Amém? Páscoa. Então Paulo está indo pregar, está indo ministrar uma palavra de Deus na época de Páscoa. Isso é uma coisa muito interessante. E aí, o que acontece? O texto vai dizer que ele vai chegar naquela palavra e ele já iria partir. Ele parou ali por um período rápido de tempo. E aí, para ter com os irmãos ali, para poder estar junto, ele começa a pregar, né? O texto demora, né? Paulo demora na pregação. E o que acontece? A Bíblia vai dizer que tinha esse jovem, Eutico. Eutico estava sentado na janela. Cai num sono, cai lá no chão. Cai da janela. Morre. Paulo desce, né? Vai lá, ora por Eutico. Eutico ressuscita. E aí o que acontece? Paulo começa novamente o culto até o amanhecer. Amém? E aí Eutico, ele é vivo. E aí o pessoal fica maravilhado com aquilo que havia acontecido. Amém? O contexto bíblico é isso. Amém? Era um jovem que estava sentado na janela, adormeceu, caiu da janela, lá na rua, morreu, Paulo vai lá, ora, ressuscita, pessoal, e eles voltam a continuar um culto. De uma forma geral é isso, mas não é só isso, irmão, porque dentro desse texto, que aparentemente é uma coisa simples, Deus, ele fala coisas poderosíssimas. Deus falou comigo coisas poderosíssimas. Então, algumas coisas importantíssimas. Primeira coisa que a gente vê nesse texto é o seguinte: Eutico, ele está lá assentado na janela, né? E aí eu quero frisar no comportamento de Eutico. Eutico, ele era um jovem, amém? E aí ele está sentado, Eutico, ele está sentado na janela. E na janela, irmãos, ele pode ter a visão daquilo que está acontecendo para fora do templo e dentro do templo. E aí, irmãos, ele tem a sua atenção dividida. E aí, irmãos, isso é uma coisa muito importante. Porque pelo fato de ele estar sendo assentado na janela, ele consegue ter uma duplicidade de informação daquilo que acontece dentro da igreja e daquilo que está acontecendo do lado de fora da igreja. Amém? E aí, irmãos, é aí que eu quero chegar com a igreja. Por quê? Porque às vezes, irmãos, nós estamos como Eutico. Estamos absorvendo informações daquilo que vem de dentro da igreja e daquilo que vem de fora da igreja. Só que, olha que coisa mais importante, aí os irmãos estão percebendo. Por quê? Porque dentro da igreja, irmãos, a gente está pregando vida, e vida eterna. Fora da igreja, as pessoas, hoje para nós, as pessoas estão falando de morte. De morte. Irmãos, Páscoa, aquilo que eu falei.
Paulo ele vai pregar, ele chega nessa cidade de Troade, e ainda era a semana das festas dos pães ázimos, de Páscoa. Então o povo estava celebrando a morte de Israel. Alguns estavam falando de Jesus, acerca da ressurreição de Jesus, mas poucos acreditavam por conta da cultura judaica enraizada, né, nesse povo. E aí o que vai acontecer, meu irmão? Eutico, ele está absorvendo essas informações. E aí, olha uma coisa importante, porque, olha só, não sei se você já ouviu esse ditado popular, né? Mas é uma coisa que a gente pode aplicar aqui. Por exemplo, a pessoa chegou num carro, aí você fala pra ele, é uma pessoa nova, né? Aí você não tá no ônibus, aí você fala pra essa pessoa assim, você quer sentar na janela, né? Ou normalmente isso acontece muito quando tá no banco de trás do carro, que ninguém quer sentar no meio porque é abafado, quer sentar na janela. Aí normalmente os mais antigos sentam na janela, o mais novo senta no meio. Aí a pessoa mais nova quer sentar na janela. Aí você fala o quê? Sentou agora, que chegou agora, quer sentar na janela? Né? Você está fazendo o quê? Você está dizendo que aquela pessoa quer ter um lugar de destaque. E aí o que me chama a atenção é o seguinte, é justamente isso. Porque Eutico quer ter um momento de destaque, ele quer ter um destaque, só que no momento errado. Ele quer ter destaque no lugar errado, na hora errada. Por quê? Porque, irmãos, ele quer sentar na janela para ter uma informação a mais, sem ter o preparo. E isso é uma coisa muito importante, porque às vezes nós queremos receber informações e nós não estamos preparados para aquilo que nós receberemos. Isso é uma coisa muito importante. E aí uma outra informação muito importante é o seguinte, é que o texto vai dizer que tinha muitas luzes acesas, amém? Estava bem iluminada. Vamos dizer assim, o local onde eles estavam reunidos. E aí, como eram acesas essas lâmpadas naquela época, né? Elas, na verdade, eram lamparinas, né? Como se fossem velas, né? Que eram tochas, né? Que eram acendidas, né? Com óleo, né? Com incenso, e promovia muita fumaça. O fogo levantava, beleza, se acendia, iluminava, mas promovia aquela fumaça braba, né? E aí, irmãos, é uma coisa muito importante. Por quê? Porque Eutico, ele estava o quê? Inalando um incenso que lhe fazia mal. E se você olhar alguns historiadores, vai dizer que esse incenso não é o que vinha de dentro da onde eles estavam reunidos, mas sim o cheiro que vinha de fora. Por quê? Porque ele estava na janela, a lamparina, né, estava numa altura mais baixa do que a dele, e a fumaça estava subindo, ele estava inalando aquela fumaça. E aí, irmãos, para a gente entender isso, ele estava inalando uma fumaça, um incenso que não estava lhe fazendo bem. Às vezes, irmãos, quantos de nós, irmãos, estamos absorvendo incenso? Não é um incenso suave que Paulo fala lá nas suas cartas, não. Aquele incenso que é agradável para Deus, né? Ou então aquela fumaça, né? Que eu estava até falando com a minha esposa, aquela fumaça que os sacerdotes entravam, né? Lá no sumo sacerdote entrava, né? E acendiam o incenso, aquela fumaça escondia para que ele pudesse estar diante da Arca da Aliança. Não é esse tipo de fumaça, não, irmão. É uma fumaça que vem de fora, é uma fumaça que faz mal. Porque nós precisamos aprender o seguinte: aquilo que a gente inala dentro da casa de Deus traz vida. Aquilo que a gente inala, que é conteúdo, de fora da casa de Deus, muitas das vezes quer nos trazer a morte. Amém? Então cuidado com aquilo que vocês têm, cuidado com aquilo que nós temos absorvido. Amém? Com informações, o mundo está um caos, está todo mundo querendo se matar, é a conspiração da China, Estados Unidos está falido, Brasil está em conflito político, a doença está se espalhando, está matando, já tem a variação. Irmãos, se a gente olhar só para coisas ruins, se a gente ficar olhando só para informações, irmão, a gente vai ficar ruim, a gente vai ficar mal, a gente vai se sentir mal. Amém? E aí vamos para o texto, vamos voltar lá para o texto. Então o que acontece? Paulo está pregando a palavra. Paulo está celebrando a palavra, irmãos. E é muito difícil, irmãos, a gente falar de Páscoa, de ressurreição, quando as informações que vêm do lado de fora é só acerca de morte. Morreu. Amém? Paulo está lá com os pães ázimos falando, Deus livrou. Mas Jesus morreu. Né? Dado que a gente está vendo Paulo falar para um povo, vamos dizer assim, para um povo que não se conhecia muito acerca de Jesus. E aí, olha que informação interessantíssima que Paulo está pregando. Está pregando, e aí o que acontece? Dada a empolgação de Paulo, vamos dizer assim, Paulo ele vai fazer o quê? Um discurso demorado. Amém? Segundo
pastor Gesiel Nunes Gomes vai dizer que é o discurso mais demorado da Bíblia. Amém? Eu estava lendo alguma coisa dele, ele vai dizer a respeito disso, que é um discurso mais demorado da Bíblia. E aí, a pregação mais extensa, né? Só que aí, uma coisa interessante, que o próprio Jesus vai dizer lá em Mateus 7, que não é pelo muito falar. Né? E aí, o que vai acontecer? Eutico vai fazer o quê? Dada a demora, vai entrar num sono. Eutico vai fazer o quê? Vai entrar num sono. Porque, irmãos, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Vê se não parece com a nossa realidade de hoje em dia. Quando eu falei não é pelo muito falar, irmão, tá toda hora a gente liga noticiário, só se fala a mesma coisa, só se fala a mesma notícia, só se fala a mesma coisa. Irmãos, isso acaba fazendo o quê? Enfadando. E aí, Eutico, ele vai entrar num sono, né? E aí, alguns vão dizer que é por conta da fumaça que ele inala. Como eu bem disse, a fumaça que estava do lado de fora. Só que ele vai entrar num sono. E aí, irmãos, esse sono para nós, você que está me assistindo, isso pode simbolizar várias coisas, pode se aplicar em várias coisas. Como, por exemplo, pode simbolizar o comodismo, conforto, estou no lugar de destaque, vou descansar, comodismo, a mesmice, sempre a mesma coisa, já sei de tudo. Pode ser uma esterilidade, pode ser uma precipitação de um relacionamento, pode ser uma empolgação pessoal, irmãos, profissional. Opa, estou no lugar de destaque, vou. Irmãos, cuidado, cuidado. Cuidado que isso é muito complicado. Por quê? Porque Eutico era um jovem, sem experiência, sem maturidade. E aí o que vai acontecer? O verso 9 vai dizer que Eutico morre. Morreu por quê? Porque não estava aonde deveria estar. Morreu por quê? Porque estava com a sua atenção, ora para aquilo que acontecia para fora do templo, da igreja, e ora para aquilo que acontecia para dentro da reunião. Morreu por quê? Por quê, irmãos? Porque a jovem tem disso. Pressa. Se demora um pouquinho demais, já quer ficar saturado. E jovem era antigamente, porque hoje em dia, irmãos, a gente vive numa geração em que as pessoas querem tudo muito rapidamente, com pressa, né? Tempo é dinheiro. Então, irmãos, cuidado. Porque às vezes aquilo que a gente pensa, né? Vamos dizer assim, aquilo que a gente raciocina, né? Por aquilo que a gente está se apressando, pode acabar fazendo a gente cair. Só que uma coisa interessante, Eutico morre no verso 9 e no verso 12 ele vai e vive. Amém? Só que, então a história não termina com morte, termina com vida. Amém? Isso é já para você ficar tranquilo aí. E aí, nessa noite, irmãos, nesse momento, né, eu quero compartilhar algumas coisas daquilo que Eutico significa para nós. Eutico significa aquela pessoa, irmãos, adormecida. Hoje em dia, irmãos, quantos de nós estamos adormecidos diante da situação que nós estamos vivenciando? E adormecido no sentido de estar parado, né? Estamos parados. Não fazemos nem para um e nem para nós mesmos, né? Isso é uma coisa. Outra situação que Eutico pode representar é um tipo de pessoa que dorme. E uma pessoa que dorme, irmãos, é uma pessoa que é uma pessoa inconsciente. E aí, irmãos, entenda isso e aí eu quero entender o seguinte, por quê? Porque muitas das vezes, quando nós estamos dormindo, irmão, nós estamos permitindo que as outras pessoas façam conosco, né? Você que é casado, né? Às vezes a sua esposa te vira para um lado, te vira para o outro e você nem vê. Por quê? Você está inconsciente, irmão, você está dormindo. Tá deixando ela te guiar, te conduzir, né? Marido, esposa, mesma coisa. O filho, quando você tá dormindo, dorme no seu colo. Você bota ele no berço, bota ele na cama, leva ele para vários lugares e ele nem percebe. Por quê? Inconsciente. E aí, às vezes, irmãos, nós estamos com esse espírito de inconsciência, com esse, vamos dizer assim, estamos vivenciando esse período de inconsciência sobre as nossas vidas. A gente está deixando as pessoas falar para nós o que nós temos que fazer. Vamos lá. Vamos para lá agora. Vamos para a fila da caixa. Vamos para o mercado. Vamos para onde? Vai para lá. Ah, não, fica em casa. Você vai morrer. Ah, não, não pode ir para a igreja. Ah, não, live está muito chato. Irmãos, isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque a pessoa que ela fica inconsciente, ela não tem a capacidade de raciocinar. Né? Tá vivo, mas quem toma as decisões por ela são outras pessoas. Outra coisa interessante, irmãos, isso é culto da palavra. Às vezes, irmão, a gente tem que ter cuidado para a gente não se vivenciar aquilo que Eutico fez. Porque Eutico era uma pessoa que não transforma.
ela não tinha capacidade de transformação. Por quê? Porque era uma pessoa que estava destacada, mas não transformava nada. Entendeu? Tem pessoas que estão em locais de destaque, posições de destaque, mas não vão fazer nada para transformar, irmãos. Eutico. Amém? São pessoas imaturas. Pessoas também que não se relacionam, irmão. Pessoas com dificuldade de se relacionar. Pessoas que estão lá somente para observar, irmão. Observar o quê? Até onde vai, o que está falando, espião. Amém? E é assim que funciona. Então, irmãos, como eu falei, para quem está pensando, para onde essa ministração está indo? Eutico, na verdade, a história de Eutico é uma coisa interessante, que ela não termina com morte, ela não termina no sono, ela não termina na morte, mas ela termina na ressurreição no verso 12. E isso é uma coisa importantíssima. Por quê? Porque o texto vai dizer o seguinte: se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, irmãos, isso é uma coisa importante, porque para você que está me assistindo nessa live, nesse culto, nesse momento, e está falando assim, meu Deus, não tem mais jeito para mim, eu estou pecando, né? Ou para tá com o espírito, conhece alguém que está deprimido, está depressivo, com espírito de suicídio, né? Depressão está clamando, tá ecoando forte dentro da sua alma, né? Irmãos, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, irmãos, coisa importantíssima. Eu estava pensando nisso, irmãos. Estava falando nisso. Porque, irmão, às vezes, irmãos, a gente precisamos confessar para Deus os nossos pecados. Precisamos confessar para Deus as nossas necessidades. Precisamos falar para Deus. Romanos 6, capítulo 23 vai dizer: porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, irmão, não paga nada para isso. É o que? A vida eterna. Amém? Então, irmãos, saia de lugar de destaque, porque onde você possa absorver informações que vão te fazer ruim, vão te fazer mal, vai te fazer ficar para baixo. Que o Senhor ele possa nos despertar. Nos despertar. Senhor, qual é o centro da tua vontade? Senhor, o que eu tenho que fazer, irmãos? Quantas pessoas estavam desviadas aí, irmãos? Estava afastada. Estava indo na igreja apenas para ser como eu, tipo, apenas ouvinte, irmãos. Deus não quer que você seja apenas um ouvinte da palavra de Deus. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer transformar a tua casa. Deus quer transformar o teu marido, os teus filhos, os teus familiares. Deus quer te usar para que você, como a gente falou, para que você possa ser um canal de transformação para a vida de outras pessoas. Amém? E aí, irmãos, às vezes a gente fica com esse negócio, mas eu sou pecador, sou falho. Irmãos, ora para Deus. Mateus 6,6. Entra no seu quarto, fala com Deus, confessa seu pecado, irmãos. Olha que coisa interessante, irmãos. Quando você ora para Deus, né? Deus te recompensa. O texto vai dizer, se você olhar Mateus 6, verso 6, vai dizer que Deus, quando a gente ora para Deus, você ora para Deus e Deus te recompensa, irmãos. E não é muito falar, não, Senhor, nem enrolação, irmão. Seja direto, Deus, estou passando por isso, estou precisando disso, é isso que tem que acontecer na minha vida, é isso, irmão, você que está me assistindo nessa live, irmão. Fala para Deus, Senhor, o meu pecado é esse, o meu problema é esse, Senhor, só Tu pode me transformar. Senhor, eu estou depressivo, eu não sei o que eu estou pensando, eu estou desanimado. Muda a minha história, irmão. Amém? Então que o Senhor ele possa nos despertar para fazer a obra e a vontade dEle. Amém? E aí, irmãos, olha que coisa interessante. Porque Eutico ele está onde? Ele está morto. Só que olha que coisa interessante, irmãos. Olha que coisa interessante. Eutico, antes da morte dele, antes de ele morrer, de cair da janela, ele era apenas um jovem que observava. Ele era apenas um jovem que estava lá por estar, sem nenhum propósito. Aparentemente. Né? E aí olha o que vai dizer, Éfesos capítulo 5, 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Aleluia. Irmão, tem muitas pessoas, irmãos, que estão falando assim, meu Deus, não tem mais jeito, está dormindo. Está morto espiritualmente, irmãos. Desperta. Desperta porque Cristo quer te iluminar. Irmão, você é a luz. Você é a luz. Irmão, não adianta. Você pode estar na pior escuridão da sua vida. Mas se você é a luz de Deus, luz de Cristo, não adianta, irmão. Você ainda tem brilho. Irmão, você olha para o céu, você vê aquela escuridão lá, tudo escuro. Mas você vê as estrelas por quê? Porque está brilhando. Assim somos nós, servos do Senhor, irmão. Podemos estar vivendo uma escuridão. Está tudo fechado, está tudo tampado nas nossas vistas. A gente parece que é a pior coisa
que nós estamos vivenciando, não tem mais jeito, eu estou depressivo, eu estou para baixo, eu estou desanimado, irmão, mas nós somos luz. Não adianta. Amém? E aí, irmãos, olha que coisa interessante, eu já estou caminhando para o final, né? Porque olha só, Eutico vai dizer, ele vai morrer. Vai morrer, o que vai acontecer? Paulo vai descer, vai interromper a pregação dele, vai descer e vai orar, né? Vai fazer como Elias fez, né? Vai se deitar sobre Eutico, né? E vai orar. E a criança, né? O Eutico vai ressuscitar. E aí é uma coisa muito importante, né? Uma coisa muito importante. Por que eu tô falando isso? Por que é muito importante? Porque, irmãos, olha que eu coloquei aqui, ó. Olha que eu coloquei aqui. O fato de Eutico, né? A história de Eutico acontece na semana de Páscoa, né? E aí, isso daqui, né? Vai ser uma coisa interessante. Vai dizer, em especial na ressurreição. Na ressurreição, né? E aí, entenda o seguinte, irmãos. Entenda o seguinte. Essa história vai acontecer na semana de Páscoa, em especial na ressurreição. Uns vão, segundo a tradição judaica, vamos dizer assim, né? Segundo o judaísmo, vai se atentar para ser para o sábado. Segundo ao cristianismo, vai se atentar para ser ao domingo. Mas entenda o seguinte, seja sábado ou domingo, Jesus já não estava mais no sepulcro, o sepulcro estava vazio, então Jesus já estava ressurreto. Ponto. Seja sábado ou domingo, a gente tem que se atentar ao seguinte. A gente está falando, Paulo estava pregando lá para aquele povo, né, num contexto de morte e de ressurreição. Só que Paulo não tinha algo concreto acerca de ressurreição. Não tinha uma experiência de ressurreição. Eita, isso aí é uma coisa muito importante. E aí o que vai acontecer? Eutico vai morrer. Paulo vai orar. E aí o que vai acontecer? Eutico vai ressuscitar. E aí olha que coisa interessante, porque Paulo só tinha experiência de morte e de vida e de ressurreição era acerca daquilo que ele tinha ouvido acontecer, né? E aí agora ele vai pregar algo de ressurreição acerca daquilo que ele realmente presenciou, ele viu acontecer. E é assim, irmãos, que Deus faz na nossa vida, irmãos. O cenário é de morte. O cenário é de morte. Mas Deus ainda está ressuscitando muitas coisas da nossa vida. Talvez dentro da igreja você só está ouvindo palavra de vida, e lá fora está ouvindo palavra de morte está te deixando confuso. Só que aí, irmãos, eu quero te dizer o seguinte, irmãos. Isso hoje serve para quê? Porque é para nos mostrar que é possível muitas coisas voltar a ter vida, irmão. Tem muita coisa, pessoas que estão mortas espiritualmente precisando reviver, irmão. Pessoa que está afastada da presença do Senhor, que Deus tinha um trabalho lindo, maravilhoso e se afastaram. Pessoas que estão aí, ó, né, por conta desses dias de pandemia, desanimou total, desviou, não quer nem saber de igreja, irmão. Para Deus fazer ressuscitar. Então, irmãos, para o mundo pode ser cenário de morte. Lembrar de choro, de tristeza. Só que, irmãos, nós como igreja, irmãos, nós temos que celebrar a vida, a ressurreição. Né? Nós temos que falar de Jesus, caminho, verdade e vida. E aí, irmãos, olha que coisa interessante para a gente poder encerrar, irmão. Deus nessa noite, Deus nesse momento, Ele quer ressuscitar muitas coisas na sua vida. E olha que coisa interessante. Eutico antes de morrer, ele era apenas um jovem que estava ali por estar sem nenhuma perspectiva de vida. Mas depois que ele morre, Paulo ora, né? Ele passa a ser um símbolo, um motivo de o quê? De ressurreição, de vida, de transformação. Ele passa a ser um testemunho vivo daquilo que Deus tinha feito sobre a sua vida. Então, às vezes, irmão, a gente está dentro da nossa casa sem expectativa nenhuma. Vamos dizer assim, sem motivo. Às vezes a gente está na nossa casa sem nenhum motivo, desanimado. Só que aí, irmãos, Deus, Ele quer transformar a nossa história. Deus quer transformar a sua vida. Você que está me assistindo nessa live, irmãos, não desanima. Não entregue os pontos. Não fique, vamos dizer assim, entristecido, porque, poxa, eu perdi alguém, meu dinheiro está acabando, a minha despensa está esvaziando, eu estou vendo tudo. Irmãos, calma. As coisas vão passar, como eu bem falei no começo. Deus está nos consolando. Amém? Ele não vai nos consolar, Ele está nos consolando. Amém? E aí, olha que coisa interessante, irmão. Fica firme, fica firme. Fica firme e logo essa história vai acabar, esse cenário vai passar de tristeza. E aí, irmãos, você vai poder mostrar para as pessoas aquilo que Deus fez na sua vida. Amém? E aí, olha que coisa pra gente fechar aqui, estou fechando a palavra. Né? Talvez poder... Eutico era um jovem. Né? Sem maturidade, como eu bem falei. Sem experiência, e talvez para ele poderia ser um dia como qualquer outro dia. Mas aquele foi o dia que Deus separou para transformar a vida dele. E aí, irmãos, para mudar a história dele,
para fazer ele se tornar conhecido. E quem sabe hoje não é o dia para Deus transformar a sua história. Para Deus mudar a sua história, você que está aí desanimado, você que está precisando de uma palavra. Amém? Então, irmãos, calma, calma. Só que o mais interessante é, independente se eu estava na janela, onde que ele estava, isso tudo só aconteceu por quê? Porque de uma forma ou de outra ele estava dentro da igreja, ele estava naquele âmbito de reunião. Então, irmãos, procure estar dentro da igreja, da comunhão. Ainda que você esteja, irmãos, pensando nos problemas de amanhã, busque uma igreja. Busque a presença de Deus para a sua vida. Porque de repente, irmão, no dia que você menos esperar, vai ser o dia que Deus vai transformar a sua vida. Muitos vão falar, ele estava onde não era para estar, né? Mas irmãos, entenda isso. Foi nesse dia que ele morreu e ressuscitou. Quem sabe nessa live vai ser o dia que Deus vai ressuscitar muita coisa aí que você está precisando. Muita coisa aí que você já enterrou, que falou assim, para mim já chega, já dá. Irmãos, é casamento, irmãos, para casamento que está sendo enterrado, expectativas que estão sendo enterradas, sonhos que estão sendo enterrados, pensamentos que estão sendo enterrados, projetos que estão sendo enterrados. E aí, irmãos, é uma coisa muito interessante, que pior do que essa morte por coronavírus, que tem matado milhões e milhões, são os projetos que poderiam estar mudando milhões e milhões de outras pessoas e estão sendo enterrados. Né? Isso é uma coisa importante, irmãos. Então Deus nessa noite está ressuscitando aquilo que estava morto na sua vida, para você poder ajudar. Deus nessa noite está ressuscitando. Amém? Volte a ter fé, meu irmão. Volte a ter ânimo. Volte a ter expectativa, para que Deus possa mudar a tua história. Amém? Que Deus te abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa mudar a sua história em nome de Jesus. Que Deus possa trazer paz na tua casa em nome de Jesus. Amém? Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo do Senhor nesse momento. Sinta-se acolhido por Deus, pela presença de Deus nesse momento. Irmão. Você não está sozinho. Não desanime. Amém? Não crie pânico, não fique em pânico. Amém? Nós fazemos, irmãos, isso é uma coisa muito, muito importante. Porque olha, isso é uma verdade, porque olha só, o mundo vai dizer para nós o seguinte, que nós somos uma geração que não demos certo. Né? Mas a igreja vai dizer que você é um plano de Deus que deu certo, irmãos. Se a gente tiver com o ouvido atento para onde não deve, a gente vai abraçar isso vai trazer decepção na nossa vida. Então, irmãos, grave isso aí, ó, na sua vida, nesse momento. Você é um plano de Deus que deu certo. Aleluia. Você é um plano de Deus que deu certo. E logo, logo você vai testemunhar daquilo que Deus fez, está fazendo e fará muito, 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 muito mais sobre a sua vida. Amém? Irmãos, a palavra de Deus é essa. Amém? Até que Deus me deu para poder ministrar para os irmãos. Que Deus possa abençoar a tua vida. Amém? De uma forma sobrenatural. Quero orar contigo. Amém? Desde já, irmão, quero externar a minha alegria por ter vários irmãos, várias pessoas conhecidas, né? Vários irmãos conhecidos nessa live. Irmãos, que Deus possa abençoar a cada um. A cada um. Sei que teve irmãos que eu não falei o nome, mas irmãos, que Deus te abençoe. Que Deus visite a tua casa. Que Deus mude a